Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Neves e hoje nós iremos continuar com o nosso curso de cálculo avançado, estudando um pouco sobre integração de funções de várias variáveis, tá? Depois da última aula, onde nós fizemos uma revisão das principais técnicas de integral, na aula de hoje nós vamos expandir, né, essa ferramenta, nós vamos generalizar para o uso de duas ou mais variáveis. Tá? Então, o foco hoje dos nossos vídeos serão trabalhar com integrais parciais e integrais múltiplas, tá certo? Então, vamos lá. Continuar então. Primeiro, o que é a integração parcial? Tá? Eu vou definir trabalhando com duas variáveis, mas o conceito ele serve para 3, 4 ou qualquer quantidade inteira maior. Então, seja uma função f de x, y de duas variáveis. Eu vou chamar de integral parcial aquela que é feita ou com relação a x ou com relação a y, tá? Mantendo a outra constante. Então é o seguinte, você vai poder resolver a integral da função f com relação a x ou a integral da função f com relação a y, tá? E aqui eu acabei repetindo sem querer. O que acontece? A partir de agora, aquele símbolo de derivação, que era o dx, dy, ele passa a ter um sentido mais amplo, né? Ele serve para indicar qual é a variável da vez que a gente está integrando. Então, diferente da derivada parcial, que a gente é obrigado a mudar a notação, lembra? Quando você tem uma função f y igual a f de x, você vai ter que fazer a derivada, você chama de y'. Agora, quando você tem duas variáveis, z igual a f de xy, não adianta chamar de z', porque você não consegue diferenciar qual é a variável da vez. Então você tem que derivar ou com relação a x ou com relação a y, tá? Então existe o quê? Existe uma mudança. Isso muda. A notação, ela muda um pouco quando você faz derivada parcial. Então você não usa mais uma linha, duas linhas, três linhas. Você usa x embaixo, y embaixo, né? E assim muda um pouquinho. Agora, quando você trabalha com integração parcial, que é a integral para várias variáveis, você escolhe uma delas e integra, né? Integral. Não muda a notação, você continua usando o integral dx, não muda nada. Por quê? Porque esse dx aqui, ou dy, já é suficiente para que você consiga identificar qual é a integral da vez, qual é a variável que vai ter que ser feita a integral da vez, tá? Agora, a maneira como é feita é similar à derivada parcial. Então, vocês pegam uma, integra ela, todas as que estão acompanhando, elas são consideradas constantes e se repetem, tá certo? Bom, então é isso aí. A parte teórica é só essa, então vamos resolver alguns exercícios aqui para ver, né, como é que fica. Como é que eu faço aqui, ó? Integral de 20x ao quadrado y cubo mais 3 exponencial de x cosseno y menos 5 com relação a y. Então, a primeira coisa é identificar qual é a variável de integração. Fácil, é y. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ignorar o x à quarta. Integral de y ao cubo é y à quarta sobre 4. Eu vou dividir esse 20 por 4, isso vai dar 5. E o x à quarta eu vou repetir, porque ele é constante, ok? Aqui, 3 exponencial de x cosseno de y. Eu vou integrar o cosseno de y, integral de cosseno de y é seno positivo, e todo o resto eu vou repetir, porque é considerado como se fosse uma constante. Então, 3 exponencial de x eu vou repetir. Menos 5. Menos 5, como é constante com relação a y, eu coloco um y. Tá? Toda vez que o termo ele não tiver a, a variável da vez na integral, eu preciso colocar uma dela. No caso, o y aqui multiplicando. Tá? Mais
C, porque eu estou fazendo uma integral, eu tenho que incluir a minha constante de integração, certo? Vamos seguir aqui, ó. Eu peguei a mesma integral, a mesma função, só que agora a integral é com relação a x, tá? Então eu vou mudar o meu foco. Então é o seguinte, eu vou integrar o x à quarta, que vai virar o quê? X à quinta sobre 5. Esse 20 vai dividir por 5, vai ficar com 4. Eu vou repetir o y ao cubo, que ele não é a variável da vez. Aqui, eu vou integrar a exponencial. Integral de exponencial é ela mesma. E eu vou repetir o cosseno de y. E o menos 5, eu estou integrando com relação a x, vai ficar menos 5x mais c. Então, repara que, da mesma forma que a derivada parcial, se eu mudar a letra da integração, o resultado que eu vou encontrar também vai mudar, tá certo? Então, cada letra vai me dar um resultado diferente. A gente tem que ficar muito esperto para estar sempre utilizando como base a letra correta. Então, aqui, na terceira integral dessa folha, eu vou integrar com relação a x, tá? Integral de 2x é x ao quadrado. Repete o y quadrado. Integral de 5 elevado a x é 5 elevado a x dividido por ln de 5. Quando a gente deriva exponencial, multiplica pelo ln da base. Quando a gente integra, a gente divide. Vou repetir a tangente de y, porque eu estou integrando com relação a x. E aqui, integral de 3 sobre x é 3 ln x. O y eu vou repetir onde está, porque ele não está sendo integrado. E eu vou colocar mais c. Tá? Então a gente precisa lembrar de todas aquelas integrais da última aula. Tá? Quem está com dúvida, quem está estranhando essas técnicas que a gente está fazendo, por favor, revisem a última aula, os vídeos da última aula, principalmente o primeiro, que fala sobre o primeiro e o segundo, né, que falam sobre as integrais básicas, tá? De polinômio, raízes, frações, trigonometria, exponencial, que são a base, né, para fazer os exercícios da aula de hoje em diante. Tá? Então é isso aí, pessoal. Agora é praticar um pouquinho mais. Vamos lá? Nesse exercício, a gente vai, letra D, a gente está integrando com relação a y, tá? E aqui que é interessante, ó, eu vou começar integrando x ao quadrado. Como x ao quadrado não tem y, ele é considerado constante. Então eu preciso colocar a variável da vez. Então o resultado vai ser x ao quadrado vezes y, tá? Mais 3y à quinta. Como eu estou integrando y, vai ficar y à sexta sobre 6. Aí o 6 e o 3 vai dar para dividir por 3. Ainda vai dar 2 aqui que eu vou simplificar. Menos 9xy, tá? Menos o y. Ele vai ficar ao quadrado sobre 2. O 9 não divide por 2. Então eu vou acabar repetindo 9x sobre 2. Não tem jeito porque eu não vou conseguir simplificar. 3 seno. Como eu não tenho y aqui, isso vai ficar 3y vezes o seno de x mais c. Lembrando que quando a gente tem monômio, que é x, y, x ao quadrado, x à quinta, x à nona, e outras funções de seno, cosseno, tangente, exponencial, é de praxe a gente colocar primeiro os monômios e depois as funções, para a gente não confundir, não achar que esse y está junto com o x dentro do seno. Tá? A notação ela fica menos suscetível ao engano, a você ler, né, de maneira equivocada. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou sempre jogar as potências de x, y, z para frente, tá? Para a gente evitar confusão. Então, aqui na letra E, eu vou integrar com relação a x. Bom, aqui não tem x, então eu vou colocar 1. Vai ficar o quê? 10xy. Aqui, o x vai ficar a quarta, que não vai dividir com 5. Então, vai ficar 5x à quarta sobre 4 vezes a secante de y, porque eu não estou derivando y, então a secante eu vou repetir.
tá? E aqui eu já vou ter um probleminha. Por quê? Porque eu estou integrando com relação a x e essa parcela tem o x duas vezes. Então isso aqui é uma integral de produto do x, tá? Nesse caso, eu sou obrigado a fazer por partes, tá? Como eu já expliquei para vocês na aula anterior, eu vou fazer uma tabelinha, tá? Usando o conceito lá de ILAT, que é para achar o... Eu não tenho nenhuma inversa, não tenho arco aqui, eu não tenho logaritmo, mas eu tenho algébrico, tá? Esse algébrico é o 3x. Então ele vai ser o u da minha integral por parte, tá certo? O eu coloco aqui na primeira, 3x, o eu derivo, derivada de 3x é 3, derivada de 3 é 0. Do lado de cá eu coloco a outra função, que é qual? É a seno de x e integro. Integral de seno é igual a menos cosseno. Integral de menos cosseno é igual a menos seno. O sinal eu sempre vou seguir mais, menos. Então o que vai acontecer aqui, ó? Mais com menos vai dar menos. Só que tem um menos aqui fora, então vai voltar a ser mais 3x cosseno de x. Menos com menos, mais. Só que tem um menos aqui fora também. Tá certo? Então vai dar menos. Menos 3 seno de x. O 9, como ele é constante, na hora de integrar, ele vira 9x mais c. Tá? Então, essa letra E, ela já teve uma dificuldade a mais, porque essa parcela da integral precisou ser resolvida pela técnica de integração por partes, tá? Porque as duas variáveis que estavam multiplicando eram da vez, tá? Então, multiplicação de x tem que usar integral por partes. É usado quando eu tenho um produto, tá, da mesma letra da integração. Quando eu tenho um produto de duas letras diferentes, não tem problema, porque eu integro a da vez e a outra que é diferente eu repito. Mas aqui eu estou integrando x e eu tenho as duas em x. Então isso vai me dar uma certa, né, uma certa barreira, mas eu vou precisar usar um método à parte para resolver. Bom, mas já está feito aqui. Agora é o seguinte, na letra F eu vou integrar também com relação a y. E de cara aqui, quando eu já começo a integrar, eu já dou de cara com dois termos com y, tá? Tem um y dentro do cosseno e tem um y fora do cosseno. Ah, professor, então você vai ter que usar integral por parte, né? Não, nesse caso não é verdade. Por quê? Porque o cosseno está por fora do y. Aqui existe uma composta, tá? Como eu tenho composta de funções, o certo é usar o método da substituição simples. E aí, professor, como é que a gente resolve o método da substituição simples? Eu vou pegar o que está lá dentro, vou chamar de u, tá? Então vai ficar aqui u vai ser igual a 2y², tá? Eu vou pegar o diferencial da vez, que é o dy, e vou trocar por du, desde que eu divida pela derivada desse cara aqui. Então, derivada vai dar o quê? Vai dar 6y². Então, eu vou pegar essa integral aqui e vou substituir. Eu vou fingir que não tem nada disso. Tá? É essa integral dy. Na verdade, esse dy, ele é de todo mundo, tá? Ele é dessa, todas elas. Eu poderia separar nessa integral dy, mais essa integral dy, menos essa integral dy. Então, eu estou fazendo várias integrais de uma única vez. Tá? São várias parcelas. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar com integral, a parte de fora eu repito, 4xy² vezes cosseno de... Esse cara eu mandei trocar por u, e o dy eu estou trocando por du sobre 6y², tá? Aqui, o que vai acontecer? O y² vai cortar com o y², isso vai dar a integral de 4x cosseno u sobre 6 du. E eu consegui tirar o y da jogada.
Então eu vou fazer uma integral parcial de u, tá certo? Como é que vai ficar aqui? Esse 4 e esse 3, esse 4 e esse 6 vão simplificar. Isso vai dar 2/3. O x é constante, ele repete. Integral de cosseno vira seno. E em vez de botar o u, eu preciso substituir pela parcela que eu chamei de u no início. Então, em vez de ficar seno de u, vai ficar seno de 2y ao cubo. Tá? Esse tipo de integral aqui, a gente vai precisar usar toda vez que estiver trabalhando com composta. Tá certo? Então, vamos lá. Então, essa integral aqui vai dar 2/3 de x vezes o seno de 2y ao cubo. Tá? Aqui agora, como é que eu faço para integrar quando o x está embaixo? Lembra? Eu vou trocar o sinal e, em vez de aumentar 1, que é o normal, eu vou diminuir e jogar para frente. Nesse caso aqui, o x vai cair para 1 e 1 não vai mudar nada. Então isso vai dar o quê? Vai dar 12 sobre x e o y ao cubo eu vou repetir do jeito que está, porque ele está lá. Aqui, e não, eu fiz besteira. Eu estou integrando com relação a y, tá? Desculpa. Então o que acontece? O x ao quadrado continua onde ele está, certo? E o x ao cubo cai para quadrado e o 2 vem para frente. Então até daria para simplificar aqui, mas agora que eu já fiz, deixa para lá. Aqui eu estou integrando com relação a x, não tem, a y não tem, então eu coloco um y. Vai ficar 5y sobre x. E aqui, como o y está embaixo, não está elevado a nada, ele sobe e vira logaritmo neperiano de y mais c. Então tá aí. A gente tem que tomar muito cuidado na hora que vai integrar, tá? Como tem várias letras, às vezes a gente confunde. Então a gente tem que estar sempre conferindo, tem que estar sempre revendo, tá? Não não são métodos bobos, assim. Integral é um pouco mais complicado do que derivada. As técnicas, elas são mais complexas. Acaba se criando uma variedade maior de combinações, né? De possíveis integrações e técnicas. Então, a gente tem que estar muito atento para fazer esse exercício. Estar sempre conferindo, estar sempre, né, refletindo um pouco sobre as nossas decisões durante o problema. Tá? Tem que ter mais cuidado. Bom, vamos praticar um pouquinho mais aqui. Ó. Vamos lá. De novo, ó. Aqui eu preciso integrar, dessa vez, com relação a x. E aqui eu tenho o e elevado a 2x ao quadrado e y ao quadrado. Isso tem cara de quê? Tem cara de composta. Então, esse exercício eu vou precisar utilizar o método da substituição simples. E como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Primeiro, eu vou chamar quem está aqui dentro de u. Tá? Então, u vai ser igual a 2x ao quadrado, y ao quadrado. E eu tenho que trocar o dx. O dx sempre pode ser trocado por du, desde que eu divida pela derivada. Mas aqui tem várias variáveis, então tem que ser a derivada parcial do x. Então, como é que eu derivo parcialmente com relação a x? O 2ds vai dar o quê? 4x. E eu repito, o y ao quadrado, tá certo? Então vamos pegar isso aqui, eu vou resolver essa integral agora. Repete aqui o 4xy, o e vai ficar elevado a u, que eu chamei de u, tá? Vezes, eu vou esquecer todo o resto por enquanto, tá? Vou trocar esse dx aí por du sobre 4xy ao quadrado. O que eu vou poder cortar aqui, ó? O 4 corta com 4, o x corta com x, o y corta com quadrado, porque tem mais um y embaixo. Então vai sobrar a integral de e elevado a u sobre y du.
Nesse caso não tem problema, porque o y ele não é a variável da vez. Eu consegui eliminar o x todo do exercício. Então eu vou resolver normalmente. A integral de exponencial é a exponencial sobre o y, tá? E aí eu vou trocar aqui. Então isso aqui vai dar e elevado a 2x ao quadrado y quadrado sobre y mais c, né? Só que eu vou deixar para botar o mais c depois que eu terminar aqui toda a integração, todas as parcelas. Então basicamente é isso aí. Método da substituição simples para aplicar em várias variáveis. Então essa integral ela vai ficar o quê? Exponencial de 2x ao quadrado y ao quadrado sobre y mais, aqui, eu estou integrando com relação a x, vai dar 6x ao quadrado sobre 2, que é 3x ao quadrado, que vai dividir por 2. O y ao cubo eu vou repetir, porque está embaixo, tá certo? 10y sobre x ao quadrado. Aí aqui é o contrário, eu troco o sinal, vai dar o quê? Mais. Aqui cai um grau e vem para frente, tá? Então vai dar o próprio x. Então isso aqui vai ser 10y sobre x. Como não tem mais o que integrar, eu vou botar um mais c aqui, tá? Aqui agora, de novo, eu estou fazendo uma integral com relação a x, tá certo? Isso aqui já vai ser um pouquinho mais complicado, novamente. O que vai acontecer aqui? Eu tenho uma fração que tem x em cima e x embaixo, tá? Eu tinha conversado com vocês que nesses casos eu poderia tentar utilizar também o método da substituição simples. Apesar de que não aparenta composição, mas isso pode ser o resultado de uma composição, tá? Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu tenho que chamar sempre quem está embaixo de u, tá? Então, o meu u vai ser igual a x ao quadrado mais 3. Como eu estou resolvendo aqui a integral com relação a x, dx pode ser du dividido pela derivada desse cara, que vai ser o quê? 2x. E aí eu volto para a integral. Então, que integral que eu tenho que resolver? É a integral de 6xy sobre u, porque eu chamei tudo aqui embaixo de u, vezes, no lugar do dx, eu vou botar du sobre 2x. Eu vou cortar esse 2x com esse 6x, ainda vai sobrar 3y. Então eu vou ficar com integral de 3y sobre u du. Como a original era x e não sobrou x nenhum, então significa que eu posso resolver, tá? Lembrando que no caso aqui, integral de 3 sobre u vai ser 3 ln de u, mas o y eu vou repetir, tá? E eu vou substituir o u pelo valor que ele vale. Então isso aqui vai dar 3y ln de x ao quadrado mais 3, tá certo? Então essa vai ser a minha técnica de substituição simples. Eu vou ficar com quanto aqui? Essa é a minha integral. Vai dar 3y vezes ln de x ao quadrado mais 3, mais aqui, apesar de ter um produto aqui, secante vezes tangente é a derivada da secante, então essa integral aqui em relação a x, ela vai dar 4 secante x sobre y quadrado, porque derivada de secante é secante vezes tangente, vai voltar. Tá? Menos, como aqui não tem x, eu vou colocar, então vai dar menos 3x y ao cubo, mais 18, como não tem x, eu também vou colocar 18x mais c. Tá? Então, exercício resolvido, eu consegui chegar aí na solução que eu estava procurando. Tá? Vamos ver o que mais que a gente tem para fazer aqui. Para finalizar, eu coloquei algumas funções que não são tão complicadas, que não vão dar nenhum cálculo muito exorbitante, mas que tem várias letras. Tá? Então, na letra I, por exemplo, eu tenho x, y, z,
aparecendo em toda a fórmula e eu estou, né, integrando com relação a z. Então essa, no caso, seria uma função de 3 variáveis, tá certo? Não tem problema. Então eu só preciso identificar, tá, qual é a variável da vez. A variável da vez é a z. Então vamos lá. Integral de z é o quê? É z ao quadrado sobre 2. O 2 vai dividir o 6, vai dar 3. O resto eu repito. Então vou repetir x ao cubo, y ao quadrado. Aqui, integral de seno, eu estou integrando com relação a z, é menos cosseno. Então isso aqui vai trocar o sinal. Eu vou repetir o 3x à quinta, que não é da vez, e o seno vai virar cosseno de z. 4y exponencial. Integral da exponencial é ela mesma. Então eu repito tudo. Vai dar menos 4y à nona, que é constante para z, e a própria exponencial, porque a integral de exponencial é ela mesma. E aqui, menos 12x à quinta, como não tem z, eu vou ter que colocar. Então vai dar menos 12x à quinta, z, mais c, eu fiz a minha integral, certo? Aqui, ó, na letra J, eu estou integrando com relação a x. Então vou começar por aqui. Não tem x, então basta colocar um x. Vai dar 2x, y, z oitava. O resto eu repito tudo. Aqui, integral de secante ao quadrado é tangente. Então isso vai dar mais 3 tangente x. O resto não aparece, porque eu só estou integrando com relação a x. Aqui, 12x ln z, o x fica ao quadrado, sobre 2. Aí o 2 vai dividir com 12, vai dar 6. Isso não muda o sinal. E o ln de z a gente repete. 4y com relação a x, eu vou colocar um x porque não tem. 21, eu não tenho x, então eu coloco 21x mais c. E para fechar aqui, como é que eu faço essa integral com relação a w? Repara que o w não aparece. Ele não está em lugar nenhum. Então é tudo constante. Então é só integrar tudo colocando w. Isso vai dar o quê? X ao quadrado, y à nona, w, mais 3 raiz de xz vezes w, menos 12y à sexta, w, mais 20 elevado a z, w, mais c. Então eu acabo colocando um w em cada parcela, porque toda a expressão era constante com relação a w, né? Que w, aqui no caso, é a variável da vez que não está aparecendo, é tudo muito constante para ele. Tá? Então é assim que funciona integração parcial. A gente sempre integra a da vez, mantendo as outras constantes. Mas se a da vez tiver produto com ela mesma, eu tenho que usar parte. Se a da vez estiver dentro de uma composta, eu tenho que usar substituição. E assim vai. Então todas as técnicas que nós aprendemos para a integração simples, integração de uma variável só, continua valendo para integrações de 2 ou mais variáveis, tá certo? Então é isso aí, pessoal. A gente já vai voltar com mais uma parte do vídeo, onde eu vou explicar um pouquinho sobre integração múltipla, tá? Espero vocês lá. Até já!